Bem-vindos ao programa Sem Maquiagem, um programa feito para você de alta gestão, com atualidades e pessoas que realmente fazem a diferença no mundo dos negócios. Ao meu lado, Ana Paula Pichler, me acompanhando nessa jornada, para que a gente possa, na verdade, poder divulgar o que tem de melhor a nível mundial. Obrigado, Ana. Bem-vinda. Obrigada, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Eu gostaria de apresentar, esse é o nosso primeiro programa da primeira temporada. Temos o prazer aqui de receber João Amaral. Tá? João Amaral é um importante expoente no que quando se fala a nível mundial de ESG e sustentabilidade. João passou por diversas instituições, começam pela PUC do Rio de Janeiro, Fundação de Getúlio Vargas, Harvard, New York University também. Então, ele tem diversos stamps a nível mundial e autoridade e propriedade para poder falar do assunto. O nosso assunto de hoje é ESG, além do marketing. João, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana. Um prazer bater esse papo com vocês, conversar um pouquinho sobre uma pauta tão importante, tão estratégica para todos nós, a pauta da sustentabilidade, a pauta dos temas ESG, hoje tão carentes e críticos, né, para todas as empresas e iniciativas com as quais a gente trabalha. Então vai ser uma honra, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Né? Fico muito feliz de poder contribuir aqui e parabéns pela iniciativa. Né? Eu acho que a gente ter frentes como a de vocês, de divulgação, muita propriedade, muita seriedade, mas ao mesmo tempo, né, muita informação de qualidade, eu acho que realmente a gente tem que apoiar, aplaudir. Então, meus parabéns, sem maquiagem, e é uma honra para a gente poder estar aqui hoje. Um prazer estar aqui com você. Obrigado, João. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, como comentado aí, enfim, né, eu acho que o Rafael deu aí uma geral, assim, um pouco da minha experiência. Enfim, eu, obviamente, hoje, né, tenho tido algumas frentes que me conectam aí diretamente ao tema da sustentabilidade. E eu não sei, Rafael, como é que você quer puxar o tema aí, se a gente já pode começar dando uma visão mais macro, se você quer fazer aí as João, considerações a gente poderia começar, na verdade, o próprio tópico do nosso programa de hoje, dessa nossa entrevista de hoje, na verdade. A ESG, ela é uma ferramenta ou um stamp ou alguma coisa de marketing ou realmente uma necessidade? Porque a gente está vendo hoje que muitas pessoas usam no mundo corporativo, no mundo governos, ou seja, de alguma forma se usa ESG. Mas qual que é a real em relação a ESG? Eu gosto sempre de construir um raciocínio, mas eu já vou, né, entregar a resposta aqui imediatamente, e depois a gente constrói em cima disso. Né? Eu não acho que ESG seja marketing, eu não acho que ESG seja uma ferramenta de marketing. Eu acho que existe uma confusão, né, e é natural, de certo ponto, porque as empresas, num primeiro momento, né, talvez elas, sem entender qual é a grande compreensão e qual é a grande importância da pauta da sustentabilidade, eu vou usar muito essa palavra, eu vou substituir cada vez mais a sustentabilidade pelo ISG, eu também vou explicar isso, mas eu acho que, assim, fazendo, né, um apanhado histórico, as empresas, no primeiro momento, foram pegas de surpresa, né, e com a necessidade de falar sobre o tema ISG, necessidade de falar sobre iniciativas ou políticas de temas ambientais, temas sociais e temas de governança. E quando você é pego, né, de surpresa, a tendência natural inicial é que você tente fazer uma adaptação e uma adaptação o mais rápido possível. E, obviamente, essa adaptação acabou fazendo com que, num primeiro momento, o ISG tivesse, talvez, esse layer, né, ou essa visão de que, não, mas vamos então fazer isso uma iniciativa de marketing, vamos chamar o time de marketing, o time de relações institucionais, e a gente coloca isso para fora, a gente presta contas e a gente fica resolvido com relação a esse assunto. Né? E aí vem os relatórios de impacto socioambiental, os relatórios anuais, onde você presta conta para os seus acionistas, para os seus stakeholders, e aí foram adicionados os capítulos, né, para falar sobre o tema ISG, áreas internas foram montadas dentro das empresas para poder estruturar o tema ISG, e muitas vezes você chamava inicialmente o time de comunicação
Então, por isso eu acho que houve uma confusão inicial, porque as empresas, ao se estruturarem para falar sobre um tema tão importante, elas falam assim, bom, mas eu preciso levar isso ao mercado. Como é que eu levo isso ao mercado? Quem dentro das empresas está preparada para falar com o mercado? A área de comunicação, a área de marketing, a área de relações com investidores. Então, quando você olha para trás como a coisa nasceu e foi montada dentro das empresas, eu acho que foi um pouco por essa necessidade de se adaptar rapidamente. E aí, obviamente, nessa velocidade não se pensou de uma forma mais estruturada, usou-se as ferramentas iniciais que se tinham, e obviamente as áreas de comunicação, marketing e de relações institucionais estão prontas, né, para poder auxiliar nessa comunicação da empresa com o mercado. Então, essa foi uma tendência natural. Então, a minha visão dessa não é uma visão crítica, né, é uma visão de constatação de um fato. Foi assim como a coisa aconteceu. E, obviamente, o tema evoluiu, né? E hoje a gente vê uma transição de tratar o tema da sustentabilidade no eixo estratégico das empresas. E o tema da sustentabilidade do ESG chegou agora, né, na sala do CFO, chegou na sala do CEO, chegou na sala do chairman de um conselho de administração, chegou no âmbito de discussão mais estratégico. Então, a gente vê um primeiro momento onde até podia ter um pouco mais desse lado de marketing, de comunicação, de só prestar contas, para agora, obviamente, a gente está caminhando para um momento em que a pauta do ESG ou a pauta da sustentabilidade ela passa a ser vista como um diferencial competitivo para as empresas. E aí eu recebo uma pergunta que você deve também receber, e a Ana com certeza, né? Por que a gente deve olhar para a sustentabilidade? Por que a gente deve investir em sustentabilidade? Por que a gente deve investir em ESG? Então, tem uma pergunta muito assertiva, uma resposta muito assertiva, Rafael, e eu já posso, daqui a pouquinho, tratar dessa pergunta, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente viu aí, historicamente, essa movimentação e do marketing atuando fortemente, mas eu acho que agora, graças a, né, enfim, a amadurecimento do tema de sustentabilidade dentro das empresas, a gente percebe que outros agentes estão envolvidos e agentes que são muito importantes, né? São os tomadores de decisão. Não adianta só você ter uma boa comunicação de marketing, de relações institucionais e tudo mais, se você não tem o seu corpo de decisão envolvido. Porque, na verdade, até emendando um pouco isso, João, acho que a tua resposta é perfeita. Vem a questão de que as empresas têm um efeito, uma indústria satélite muito grande, né? Então, quando você fala de indústria automobilística, ou indústria de beauty, ou indústria de alimentos, e a gente quer, na verdade, colocar um protocolo ESG com sustentabilidade, onde você tem uma economia circular, você tem uma humanização no processo, nessas empresas, na verdade, é muito complicado a gente falar que aquela empresa tem um ESG puro, porque ela depende de toda a indústria satélite que também tem a ESG dentro da cadeia de abastecimento. Então, na verdade, para a gente falar do ESG de ponto a ponto, desde a matéria-prima até a mesa do consumidor final, a casa do consumidor final, numa situação de consumo, a gente tem todo um protocolo de ESG a ser preenchido. Né? Então, acho que essa questão, ela não se baseia, talvez, só na empresa que diz que tem uma governança, um protocolo ESG instalado dentro da empresa. Com certeza. Eu acho que, na verdade, para que isso realmente seja uma verdade, né, Ana? Isso depende muito da indústria satélite, que é muito complicado mover essa cadeia toda de abastecimento. Com certeza. E complementando o que o João falou, eu tive a oportunidade de estar dentro de uma multinacional em que a parte de sustentabilidade e de ESG era exatamente a questão de marketing. A sustentabilidade ela estava totalmente fora do conceito ali, e que hoje nós vimos essa diferença, tá? Então, isso foi um ano atrás, mais ou menos. Super. Então, quer dizer, dentro disso, a gente chegando de onde estávamos, e você muito bem, você deu um relato bem interessante para os nossos telespectadores, né? De onde estávamos e para onde vamos, na verdade, né? Você deu uma foto bastante clara de onde estávamos, onde estamos hoje, logicamente com as dificuldades que comentamos agora, nessa questão de multiplicação do ESG, e também para onde vamos. Qual é a tua visão do futuro? Vamos lá. Bom, só para também fechar aqui essa primeiro bloco, né? Enfim, o que a gente via, e esse movimento que vocês falaram, muito conectado à questão do marketing, isso tem um nome,
né? Isso chama-se greenwashing, bluewashing ou qualquer washing, que obviamente são Isso, técnicas, né, para você exatamente. disfarçar uma determinada iniciativa que não se sustenta, né? Ela não tem aí um fundamento por trás, é muito mais uma maquiagem que é colocada no mercado, e cada vez mais não há espaço para isso, né? Inclusive, na Europa hoje já existe regulação, onde se você diz que o seu produto, né, ele gera um impacto positivo, ele não agride o meio ambiente, ele tem qualquer tipo, né, enfim, de apelo, você tem que comprovar. Então não adianta mais você colocar num determinado rótulo ou numa determinada campanha, ou dizer que, né, enfim, a embalagem é verde, a embalagem remete ao oceano, a embalagem remete à palmeira, à Amazônia, né? Então, você tem que agora comprovar. E o público, graças ao bom Deus, né, e aí também uma evolução do mercado, e o público de um público consumidor, todos nós, estamos muito atentos, né? Enfim, a gente agora passa a observar que esse tipo de iniciativa das empresas é sem perdão. Então, empresa que não está com posicionamento adequado ou que tenta, né, fazer essa maquiagem junto aos seus clientes, ela vai ser penalizada. Enfim, existe aí cada vez mais, né, enfim, a geração Z também vem com força, né, enfim, com um tipo de olhar muito crítico, no bom sentido da palavra, e que não perdoa esse tipo de frente. Bom, então, acho que esse é o recado que fica, né? Enfim, as empresas também estão percebendo que não dá para fazer isso. E para onde vamos? Né? E para onde vamos, né? Só um detalhe que eu coloquei assim, o ESG é exatamente isso, ele vem de baixo para cima, ele não vem uma coisa que é imposta de cima para baixo. Então esse movimento, ele cria, ele cresce muito, e é muito importante essa sua visão, João. Isso é interessante, quando você fala de baixo para cima, na verdade, a gente poderia até entender de que esse movimento ele nasce com a conscientização, até pela massificação da informação que nós temos hoje, através do consumidor final. Hoje você vai, por exemplo, em países norte-europeus e escandinavos, é muito normal que as pessoas criteriosamente comprem só produtos que têm os devidos stamps autorizados, logicamente, por cada governo, dizendo que aquele produto realmente passou por aquele protocolo Incrível, né? completo, não é? Então você vê o próprio consumidor final criando essa onda que você comenta, Ana, Sim. de que vamos comprar o que realmente é, genuinamente é ESG. Um produto que passou por um protocolo, desde a matéria-prima até a casa das pessoas. Então, acho muito bacana isso. É mais ou menos quase como uma revolução francesa, né? Do sans-culottes, né? Então, você acaba vendo um movimento de base fazendo com que algo no topo da pirâmide se mexa. Perfeito. E aí, pegando o gancho na sua pergunta, né, de vocês, tanto Rafael quanto Ana, para onde vamos? Eu acho que, assim, para mim, eu tenho uma visão muito clara com relação a isso. Também no passado recente, as boas políticas, as boas práticas de sustentabilidade, elas eram, né, um diferencial. E agora elas deixam de ser um diferencial para você ter um arcabouço regulatório que obriga as empresas a cumprir determinadas standards, como vocês bem colocaram. E aí eu acho que aqui cabe, né, aquela primeira provocação do nosso primeiro bloco, por que olhar e investir e colocar a sustentabilidade no eixo dos negócios das empresas? É muito simples, né? E essa resposta ela tem que ser simples, senão você não consegue convencer, né, de novo o CFO, o CEO ou qualquer líder da empresa. Primeiro é competitividade. Se uma empresa, uma iniciativa quer permanecer no tempo, né, e as empresas são criadas para isso, para que elas possam permanecer no tempo e gerar um impacto para a sociedade, a competitividade é uma palavrinha que é muito próxima para toda e qualquer empresa e, obviamente, para todo mundo que está pensando na estratégia da empresa. Então, se hoje eu quero permanecer no jogo, eu preciso me manter competitivo, e para me manter competitivo eu tenho que ter hoje boas práticas, eu tenho que ter uma política e uma estratégia de sustentabilidade muito clara e de fácil comunicação. E a segunda razão pela qual devemos olhar para a sustentabilidade como eixo estratégico é acesso ao capital. As empresas hoje estão com políticas bem colocadas, elas conseguem ter um custo de capital mais baixo do que aquelas que não estão preparadas. E a razão pela qual esse acesso de custo de capital é mais baixo é risco. Se você está mais preparado, resiliente, adaptado para tudo que nós estamos vendo hoje, mudanças climáticas, enfim, necessidade de descarbonização da economia, mudança de uma economia histórica linear, uma economia em crescimento circular,
você está com o seu risco mais baixo. Se você está com risco mais baixo, na hora que você bate na porta dos bancos para buscar qualquer fonte de financiamento, seja capital de giro, seja empréstimo, seja expansão, seja o que quer que seja, os bancos hoje vão olhar para o seu risco de emprestar aquele determinado dinheiro. E, obviamente, a pauta hoje é quão preparado você está nos temas de sustentabilidade. Então, o que a gente vê hoje, especialmente na Europa, no mercado europeu, que existe toda uma auditoria que os bancos fazem na pauta de sustentabilidade dentro das empresas. Então, todo o resto que já existia, né, todo o arcabouço que os bancos iam avaliar, agora adicionou um outro componente muito forte, que é a pauta da sustentabilidade. E um outro dado importante para também entender o que está acontecendo no Brasil aqui, oriundo do que está vindo no mercado europeu. Obviamente, o mercado europeu hoje é o mercado que está mais avançado nos temas de sustentabilidade, é que a partir de 1º de janeiro de 2024, e num prazo de 4 anos, né, entre 24 e 28, todas as empresas que fazem ou operam no mercado europeu, direta ou indiretamente, terão que prestar contas sobre aquilo que está fazendo na pauta da sustentabilidade. Começa nos 2 primeiros anos, obviamente, pelos bancos e pelas empresas de capital aberto, que são as empresas que estão mais maduras com relação a esse assunto, mas nós vamos chegar lá no final de 2028, a padaria do seu Manuel, né, enfim, o restaurante da Dona Maria vão ter que também prestar contas. Então, assim, é um caminho sem volta. Né? Então, assim, é uma questão isso é muito bom. Isso é perfeito. Se você lembrar, hoje a Itália, você deve saber, a Itália hoje é o país onde você tem um maior índice europeu de reciclagem, na verdade, das casas, das pessoas em relação às casas que elas residem. Não é? Mas isso, na verdade, foi um caminho árduo que passou na Itália hoje, para chegar a esse ponto. O governo teve, e aí entra a questão do passe e repassa do ESG, com a inclusão do governo como um dos principais pilares para que isso realmente aconteça. O governo teve que educar de forma dura e drástica a população italiana, dizendo, olha, se você não colocar na caixa correta o teu lixo reciclável, eu vou te dar uma multa. E deu muitas multas. Então, eles tiveram que aprender a duras penas, mas aprenderam. Então, acho do que a gente tem conversado aqui, na verdade, então, é de que tem pilares muito claros, né? Você tem o pilar do governo, você tem o pilar da população, você tem o pilar dos bancos, que você falou, para que seja feito o fundraise, os fundings, na verdade, do que for necessário de captação de recursos, e você tem o pilar das empresas, né? São pilares muito claros que têm que ser tratados de forma separada, objetiva e com o resultado esperado, para que todo o processo do ESG, vamos chamar agora de ESG país, não mais empresa, funcione de forma ordenada e coerente, para que a gente tenha o resultado. Perfeito, Rafael. E o que você João, vou chamar um intervalozinho agora, tá? Vou chamar um intervalo. Só para a gente recomeçar, recarregar aqui as nossas baterias verdes. Vamos lá. Para a gente começar nosso papo, continuar nosso papo. Tá bem? Até já. João, vamos falar um pouquinho de Brasil. Falamos de mundo, falamos de conceito, falamos de arquétipos. Vamos falar um pouco de Brasil. Como é que você está vendo o Brasil na vanguarda da energia limpa? Como é que o mundo está vendo o Brasil? Como é que o Brasil está se vendo? E como é que João Amaral está vendo o Brasil? Bom, Rafael, esse é um tema muito interessante, muito importante, né? Eu acho que o Brasil tem se posicionado de uma forma muito estratégica e muito positiva na mudança de matriz energética. A gente vinha conversando um pouco o que isso quer dizer exatamente. Né? E aí, fazendo de novo, eu gosto sempre de entender o todo, né? Da onde a gente veio para onde a gente vai. Comentamos no último bloco sobre a necessidade de uma mudança de uma economia linear, onde você extrai, você produz e você descarta. Né, para uma economia onde você, obviamente, dá uma ressignificação e a gente tem um novo modelo de atuação. Para que isso aconteça, a gente precisa migrar, né, enfim, de uma base de utilização de combustíveis fósseis
para combustíveis limpos, né? E aí entram Sim. a energia solar, a energia eólica, o hidrogênio verde e uma série de outras iniciativas que estão em desenvolvimento, a energia do oceano, né? Existe hoje uma série de iniciativas que estão acontecendo aqui no Brasil, inclusive, startups brasileiras que trabalham a energia das ondas, né? Então você consegue ter uma outra forma de geração de energia e, obviamente, falando de um país com mais de 8 mil quilômetros de costa, eu acho que a gente tem aí uma vantagem competitiva natural pela própria geografia que a gente tem no Brasil. Então, semana passada, literalmente, no final de semana passada, eu estava no Ceará, na região do Cumbuco, fui participar de um evento onde eu fui palestrante, e ali a gente tem, né, enfim, uma região agraciada pelos ventos. Então, a quantidade de parques eólicos em construção na região norte e nordeste do Brasil é gigantesca. A quantidade de fazendas solares hoje, né, em construção em diversos estados da federação, e aí, obviamente, falando, né, começou muito aqui na região sudeste, com Minas Gerais, né, que teve uma série de incentivos do governo para poder desenvolver. Depois, aqui na segunda-feira, a gente teve num outro evento aqui no Palácio dos Bandeirantes, né, no governo do estado de São Paulo, onde também foi colocado muito claramente, né, enfim, política de governo para o desenvolvimento de energia renovável solar. Então, acho que assim, eu estou muito otimista e estou vendo o Brasil com um protagonismo muito grande, né? Nós tivemos agora, recentemente, na última semana, também o Climate Week lá em Nova York, e houve uma delegação grande do Brasil para poder ir, para poder discutir, para poder mostrar o que está fazendo. Então, acho que assim, eu hoje, fazendo até uma analogia, eu vejo o Brasil como um grande cartão de visitas nas energias renováveis globalmente. E aí, obviamente, você tem uma atração de investimentos muito forte, porque as empresas internacionais, as empresas americanas, as empresas canadenses, europeias, podem expandir, porque, obviamente, nesses locais o que falta é território, e aqui a gente tem isso de sobra. Então, eu acho que a gente vai ver nos próximos anos uma explosão, no bom sentido da palavra, da adoção, né, enfim, e da chegada de investimentos para o fomento das energias renováveis e olhando para a matriz eólica, matriz solar, para a matriz hídrica, de uma forma bastante significativa e perene, né, que eu acho que é o mais importante. Assim, os investimentos eles são de longo prazo, né? Então, isso vai beneficiar muito o nosso país. Exato. Voltando até um pouco na parte anterior que a gente estava comentando, né, da questão de onde surge a necessidade do ESG para que tudo realmente entre num compasso e entre dentro de um critério, você tem a questão da ética, na verdade, acho que é um pilar importante a ser comentado, e a questão da lucratividade, do bottom line das empresas, a transparência. Ou seja, você falou uma palavra muito importante, eu acho, ao meu ver. Algo tem que ser perene, não efêmero. A gente quer alguma coisa realmente consolidada, que entre e chegue para ficar. E para as empresas, até pensando do ponto de vista como empresário, o que importa, na verdade, o que move o empresário, na verdade, é o bottom line, né? Na verdade, se a empresa dá lucro ou não dá lucro. A empresa ela tem que dar lucro. Ela foi constituída, ela foi feita para dar lucro, mas da melhor forma possível. E quando a gente mostra no balanço da empresa, na demonstração de resultado da empresa, que aumentou a linha final, a lucratividade, a margem da empresa, isso é muito bom. Porque daí, automaticamente, cria o que você está comentando agora, a perenidade dentro de um processo de melhora contínua de um protocolo ESG, de protocolo ESG. Então, acho que tudo fecha, na verdade, né? Você tocou num ponto, Rafael, e é o ponto provocado pela Ana também, né? Enfim, né? Quando a gente está falando de ética, a gente está falando de seres humanos, né? Então, eu sou muito crítico, no bom sentido da palavra, que fazer todas as políticas, né, das grandes empresas, das prefeituras, dos governos do Estado, estar dissociado do que acontece na sociedade ou onde uma determinada empresa opera, foi a provocação que a gente teve agora lá na região do Cumbuco. O que acontece na segunda-feira quando o evento já não está mais lá? Qual é o legado que aquele evento deixa para a sociedade, para a comunidade? Um The Town, que a gente teve também palestrando junto com as grandes empresas, né? Ou seja, o que acontece com o entorno do autódromo de Interlagos, quem mora lá, o que fica depois que o equipamento desse foi desmontado? E isso serve para qualquer atuação. Você imagina uma empresa que tem uma fábrica em um determinado município, né? Ela não pode olhar só da porta para dentro.
né? Ela precisa olhar da porta para fora, o que está acontecendo no entorno dela. Até porque muitos dos colaboradores são moradores na região adjacente. Então, você tem a possibilidade de gerar impacto positivo em cada localidade onde você opera. Isso serve para as É empresas, isso aí. para a iniciativa pública, para as entidades ou para qualquer espaço onde você tenha pessoas convivendo, trabalhando ou circulando. Não, perfeito. Eu acho que amarra tudo muito bem, né? Isso tudo. E, João, saindo um pouco da questão do ESG, eu vejo que você tem uma carreira brilhante, não, uma educação brilhante, de primeiro nível, passando pelas principais instituições do mundo, né, de educação tão importantes, empresas, tuas iniciativas. Conta um pouco dessa tua trajetória, né, até para que sirva de inspiração para quem está ouvindo a gente. Olha, Rafael, eu sou um curioso por natureza, né? Então, assim, o meu hobby, né, o que eu mais gosto de fazer é ler, né? E ler qualquer tipo de livro e ler diferentes tipos de informação. Então, assim, foi uma coisa que me acompanhou desde pequeno, né? Meu pai, ele sempre tinha uma fala que me acompanha até hoje, que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, acho que, assim, para a gente se manter relevante, né, num mundo em transformação, só tem uma ferramenta, né? Pode vir a inteligência artificial, pode vir uma série de iniciativas que eu tenho uma visão também positiva sobre isso. Eu acho que isso só vai ajudar a gente e tirar que a gente pare de gastar o nosso tempo com coisas que a gente poderia estar investindo em outras iniciativas de qualidade. Então, essas minhas andanças, né, pelo mundo, por diversas universidades, me dá uma reflexão como pessoa de ser um eterno aprendiz, né? Tem uma palavrinha em inglês que chama lifelong learner, né? Ou seja, você, do momento que você vem a esse mundo até o momento que você fecha os seus olhos, você tem espaço para aprender. Então, eu acho que assim, isso faz com que a vida seja mais divertida, né? Ou seja, você está sempre em busca de coisas que você não conhece. Eu estou sempre buscando conhecimento, né? E aí tem um outro livro também muito interessante, não sei se vocês conhecem, que chama o seguinte: Por que que os generalistas vencem no mundo dos especialistas? E aí uma analogia muito simples. Imagina uma caixa de ferramentas, né? Um cara que vem fazer uma obra na nossa casa, e traz uma caixa de ferramentas que ele só tem um martelo ou uma chave de fenda, ele só vai poder trabalhar com o martelo e com a chave de fenda, e todo o desafio que ele olhar, ele vai só saber falar martelo e chave de fenda. Agora, se ele tem uma caixa que vem N ferramentas, ele vai olhar para aquele desafio e dizer, peraí, mas aqui eu posso usar um martelo, aqui é uma chave de fenda, aqui é uma chave Phillips, aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Então, quando a gente leva esse conceito para a vida, é a mesma coisa, né? Eu acho que o aprendizado, ele faz com que a nossa caixa de ferramentas, que é o nosso cérebro, né, todo dia ele esteja sendo irrigado com informações novas. E na hora que você tem um desafio, né, quando você dá um zoom out num determinado desafio, você tem mais ferramentas para poder encarar aquele determinado desafio e tudo fica mais fácil, né? Então, até isso baixa a ansiedade, com certeza. Né? Isso te dá uma... Se você me permite um parênteses, João, eu acho que, na verdade, o que eu vejo em você, se você me permite, é que, além de você ter uma caixa de ferramentas extremamente ampla pela tua vivência, por passar e considerar visões diferentes do mesmo aspecto, você também tem profundidade. Então, na verdade, eu acho que o melhor dos mundos é quando você tem uma caixa de ferramentas grande, mas sabe usar cada ferramenta dentro do aspecto mais amplo que possa existir. Então, é amplitude com profundidade. Então, acho perfeito isso que você está comentando, que sirva de inspiração para quem está escutando e vendo a gente. Porque realmente o caminho é exatamente o que o João Amaral está comentando. E está generosamente compartilhando com a gente. E aí, Rafael, eu vou devolver, né? Porque eu acho que também vale a pena aqui usar o exemplo de vocês, né? Eu acho que por trás aqui do Sem Maquiagem, junto com você e com a Ana, existem dois profissionais, né? Duas pessoas que têm uma bagagem gigantesca e estão colocando essa bagagem a serviço das pessoas. Então, acho que isso também é um outro exemplo que a gente pode trazer de inspiração aqui, né? O seu aprendizado, o aprendizado da Ana, o aprendizado meu, de todas as pessoas que vão participar aqui, eu acho que se a gente coloca isso a serviço das pessoas, isso serve com que a gente também se torne e se mantenha relevante na sociedade. Ou seja, não adianta nada também você ter o seu conhecimento, né, o nosso conhecimento aqui, e não propagar, não divulgar, não compartilhar isso. Afinal de contas, a gente está olhando, né, é tudo um grande círculo, tudo um grande ecossistema. Então, eu com certeza estou aprendendo muito desse bate-papo hoje aqui com vocês e espero que o nosso público também tenha aprendido aqui, enfim, tenha tido algum momento de inspiração com as nossas provocações. Não, que bacana, João.
Você comentou agora há pouco a questão da matriz limpa brasileira de energia. Agora, como você enxerga a agroindústria dentro desse processo? Porque a gente fala de energia que não necessariamente está ligada à agroindústria. E a gente fala de um país onde talvez 70% ou mais do nosso PIB venha do agrobusiness. Então, como que você enxerga a questão do agrobusiness dentro do ESG e da sustentabilidade no Brasil? Vamos lá. Bom, primeiro, falando, né, do agrobusiness, né, de uma forma mais ampla, eu acho que a gente tem um diferencial competitivo global, né, porque a gente tem uma eficiência muito grande, né, nos temas de agricultura e pecuária. Isso faz com que, obviamente, a gente tenha uma posição relevante em âmbito global, né. Enfim, acho que até uma das grandes provocações que o Brasil tem, e eu acho de forma acertada, né, de pleitear uma vaga na OCDE é justamente pela relevância que ele tem no setor agro, e já de longuíssima data, né, não é algo novo. Eu acho que uma discussão que está acontecendo e ela tem que realmente ter um protagonismo é como é que a gente consegue tratar e continuar a tratar a agricultura como um pilar estratégico, e ao mesmo tempo a gente adiciona um outro componente que é a agricultura regenerativa. Hoje existe uma discussão muito grande quando você tem as áreas que você não pode, né, dar nenhum tipo de destino, ou seja, quando a floresta está em pé, né, e obviamente tem aí uma discussão, poxa, mas aquela floresta eu devo preservar, eu devo abrir, posso abrir, tem que preservar, né, a área de preservação ambiental. E aí tem uma discussão que hoje acontece na Europa e que talvez está chegando aqui no Brasil possa ser muito saudável, que é o seguinte: na hora, qual é a grande dor daquele que tem áreas muito grandes, né? O detentor de terras, que uma parte delas estão produtivas e a outra parte está preservada, é porque essa área preservada, em tese, não existe um componente financeiro para você ter um incentivo de preservar essa área como ela está. Então, hoje se fala muito da questão do crédito de carbono, de todo tipo de crédito de resíduo, mas vamos falar rapidamente do crédito de carbono. Você imagina o seguinte: se a área que ela está preservada é a área que tem o maior valor, e se eu gero uma indústria de carbono em cima daquela área de preservação, aquela área passa automaticamente a ter um altíssimo valor. Coisa que hoje a lógica é o contrário. A área aberta, ela em tese tem mais valor, porque eu consigo plantar, eu consigo dar uma destinação econômica para aquilo. Mas se eu faço um pequeno ajuste nessa lente e digo o seguinte: ok, as áreas que já estão abertas, né, eu posso continuar trabalhando, vamos lá, agricultura, pecuária, está tudo certo, mas eu preciso dar uma destinação econômica positiva e um incentivo para a preservação. E se eu dou para essas áreas um efeito econômico e dizendo o seguinte: olha, o carbono que é capturado e estabilizado dessas áreas tem um altíssimo valor, né, fazendo uma analogia como se fosse, né, o grau de pureza que você tem, você passa a dar um benefício econômico imediato para uma área que, em tese, era vista como improdutiva. Então, você inverte a lógica. Então, acho que assim, essas discussões elas estão chegando, elas vão chegar, e isso vai fazer com que haja também uma pacificação nessa disputa, né? Enfim, você fica ali numa dicotomia: eu preciso plantar, preciso aumentar, preciso continuar a crescer, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter ou eu tenho que regenerar. Então existe um outro raciocínio que eu acho que, se a gente mudar um pouco e dar um ressignificado para as áreas de preservação, a gente vai conseguir endereçar esse desafio. A gente vai ter o melhor dos dois mundos. Eu continuo sendo produtivo nas áreas que estão abertas, mas eu também tenho incentivo financeiro e econômico para a preservação e para a restauração, Claro. e para a manutenção daquilo que está virgem. Mas dentro disso, João, como é que você enxerga a participação do governo dentro do ponto de vista regulatório? Fundamental. Tem ou não tem? Tem. Fundamental, né? Mas Fundamental. A gente teve aí a oportunidade, eu vou te dar um exemplo bem claro, né? Recentemente eu estava vinculado a uma grande iniciativa que trata aí o tema de oceanos e está com uma expedição de volta ao mundo, A Voz dos Oceanos, e a gente rodou 8 meses o Brasil inteiro, né, antes de sair com as iniciativas para fora do Brasil. E todos os locais onde nós visitamos, a gente só conseguiu gerar algum impacto na hora que a gente senta poder público e iniciativa privada na mesma mesa e pensa no mesmo olhar, na mesma clima. Então, não tem mais espaço. Mas isso aqui é responsabilidade do governo. Mas isso aqui é responsabilidade da iniciativa privada. Não. Isso
era o passado. E é por isso que nós chegamos no problema que nós temos. Porque existia sempre uma separação. A iniciativa privada bota a culpa no governo e o governo diz que certas coisas têm que ser resolvidas pela iniciativa privada. Mas será que não é a hora de você ter essa união de forças e duas forças que são absolutamente complementares e sinérgicas? Então, respondendo a sua pergunta, o governo é fundamental nessa ação de transformação. Sem governo, Perfeito. a gente não faz nada, porque as políticas públicas vêm do governo. Mas é importante que o governo, na verdade, dentro desse divisor de águas aí que a gente está comentando, realmente exista o critério de que o equilíbrio tem que estar em tudo na vida. Em negócios, em sustentabilidade, em qualquer coisa na vida pessoal. E o governo, na verdade, ele é um grande e fiel depositário desse equilíbrio. Porque no momento em que o governo, ao meu ver, ele consegue entender de que esse sucesso todo que você está comentando, essa visão um pouco diferenciada, ou mudar a lente, como você bem usou, ela só vai existir no momento em que o governo entenda de que ele é o ponto do equilíbrio. Porque no momento em que esse equilíbrio em produzir, ou crédito de carbono, ou vice-versa, pender para um lado, isso já não vai dar certo. Com certeza. Então a gente espera muito que o governo tenha uma atuação Uma de participação, mediação, né? de equilíbrio, não é? Que Hoje dê ele trabalha muito tranquilidade. com essa questão de parcerias com algumas empresas, né? E esse momento é crucial para que ele faça esses ajustes. Exato. Muito bem. Muito bem. Você falou numa palavra muito, muito feliz: equilíbrio. Eu acho que o que a gente precisa hoje buscar em tudo é o equilíbrio. E realmente o governo ele tem um papel fundamental, um papel estratégico. Né? Olha para outras economias que estão talvez um pouco mais maduras na pauta da sustentabilidade, você vê que o papel do governo ele é extremamente relevante e ele entendeu esse seu papel. Não é um papel de intervenção, é um papel de acompanhar e de fomentar. Né? Eu estava até outro Exato. dia... Justo. Sim. Justo. Eu Não, tive perfeito. uma Perfeito. oportunidade dentro do agronegócio de participar o ano passado e esse ano até julho da questão do café, né? Que é a circularidade do café. Então tinha uma preocupação muito grande nessa parte mundial e referente a essa empresa especificamente, que eles não sabiam o que fazer com as cascas de café, né? É. Então a casca que ficava no chão, ela ficava destruindo o plantio. Então eles tiveram que organizar várias fontes, várias coisas, estudos, ligar universidades para poder chegar a uma conclusão. Ó, agora nós vamos usar essa casca para fazer essa circularidade e vamos nos preocupar também com não só com que a pessoa que faz a colheita, né, ela receba um valor não só pela colheita, mas pela questão da circularidade, pela questão do que ela pode fazer para melhorar e automaticamente isso vem a sustentabilidade. Perfeito. Isso é um ponto de iniciativa privada, né? Se Sim, movendo em prol disso. E como o João salientou bem, o equilíbrio, na verdade, é a chave de tudo, né? Se a gente conseguir estar em comunhão com a natureza e com o nosso mundo e com o nosso planeta dentro de um equilíbrio entre sim. todos os poderes que fazem com que as coisas mudem e aconteçam no nosso planeta, a gente vai ter um planeta mais feliz. Com certeza. E você sabe que a gente teve que fazer uma situação em que a gente teve que unir a prefeitura do local, né, das fazendas de café, porque assim, estava tudo muito isolado. Então, Claro. sempre muito importante essa questão do governo, de alguma forma, ou municipal, ou estadual, ou federal, dentro do processo. Que maravilha. João, vamos falar um pouquinho sobre matriz nuclear limpa? Está se falando muito a nível mundial, na Europa especialmente, não é? Você tem países aí que aderiram, se eu não me engano, na época de 80, na Europa, como a Itália, por exemplo, de que não queriam mais nuclear, tiveram que começar a desmantelar as usinas, criaram uma série de resíduos e agora não sabem o que fazer com aquilo. E agora está se voltando de novo do nuclear, não é? Nuclear limpo, com um novo processo de produção. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente a respeito disso, do que você enxerga disso. Vamos lá. Olha, esse é um tema um pouco polêmico, né? Porque, assim, a gente ainda olha para a matriz nuclear com todos os resquícios, né, de problemas que existiram no passado,
de contaminação, de má utilização, e aí historicamente também falando, né, enfim, de como a energia nuclear foi colocada aí de uma forma bastante, com uma lente muito negativa. Então, mas ao mesmo tempo, trazendo uma lente mais positiva e uma lente atual, a energia nuclear tem as suas inúmeras iniciativas, inúmeras utilidades, e aí, obviamente, falando de uma energia nuclear limpa, ou seja, com base de extração e utilização com a lente de um novo modo de trabalhar, eu acho muito positivo. A minha dúvida, né, é como é que a gente compõe isso numa grande matriz energética. Então, o que vai, para mim, acontecer de novo, as regionalidades que a gente tem mundo afora. Tem países que têm fontes, né, enfim, que têm como dar um tratamento, tem tecnologia adequada para poder usar a energia nuclear de uma forma diferente e favorável para a sociedade. Tem outros locais que não têm. Então, acho que assim, a gente vai ver iniciativas acontecendo. Eu acho que vale a pena falar sobre isso. Eu acho que isso não pode ser um tabu, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de outras iniciativas, como a eólica, a solar, a hídrica, né? Enfim, eu falo muito no tema dos oceanos, porque essa é uma fronteira que ainda está muito, muito, muito incipiente. A gente está começando a olhar para isso, e aí, obviamente, o tema de economia azul e tudo que gira ao redor desse macro tema, e, obviamente, as fontes de energia azuis, também podem ser um substituto, porque aí a gente tem uma vantagem, e essa é uma vantagem que não é regional, essa é uma vantagem global. Afinal de contas, nós temos um planeta constituído por mais de 3/4 da sua superfície de água ou do oceano. Então, acho que talvez a gente possa, né, e eu espero que a gente possa ver esse mix, né? Eu acho que um mix é sempre saudável. E aí, obviamente, os países vão poder aproveitar isso de uma forma estratégica, cada um com a sua fonte, aquela que está mais próxima de si. Mas eu não excluiria, né, e aí voltando um pouco para a questão do nuclear, eu acho que não precisamos excluir nem fazer disso, né, um tabu. Mas eu acho que a gente precisa realmente ver um desenvolvimento nas demais áreas para que a gente possa ter um equilíbrio, e aí volta a palavra que você bem trouxe, um equilíbrio na matriz energética, e claro, sem excluir a energia nuclear sustentável. Claro, claro. Não, e aí, como é tradição do Sem Maquiagem, na verdade, sem entrelinhas, direto ao ponto, eu vou deixar uma pergunta mais picante para você, tá? A gente está falando muito hoje de carros elétricos. Se você pega a base da energia na Europa, é carvão, nuclear, certo? Pouco hídrica, ainda pouco eólica, ainda pouco solar, está crescendo a passos largos, né, porque, logicamente, eles estão percebendo a necessidade que isso aconteça, mas se muda de uma frota de carros movidos a gasolina, a diesel, altamente poluentes, não sustentáveis na sua matriz, para carros elétricos. Como é que funciona isso dentro de um continente que mais de 80% ainda é baseada no petróleo e no carvão e no nuclear? Me parece uma coisa um pouco antagônica, né? O que está se fazendo do ponto de vista da indústria, o que está se divulgando como base, mas quando você colocar a tomadinha do carro lá, o fio na tomada, de onde está vindo essa energia na Europa? Então, É um desafio, né? A regulação estabelece que em 2035 você não pode mais comercializar carros a combustão. E uma outra matriz na qual a Europa ainda, né, e obviamente a guerra trouxe uma discussão muito clara sobre isso, é o gás. E obviamente o gás também entra nesse componente. Mas falando especificamente sobre carros elétricos ou eletrificação, eu acho que a discussão ela é muito mais ampla, porque para você prover e essa mudança de uma matriz de combustível fósseis para uma matriz de combustão elétrica, ou de locomoção elétrica, você precisa pensar na infraestrutura, porque senão você não consegue aparelhar as estradas, os locais, para você poder fazer as recargas, para você ter, né, enfim, essa experiência do usuário na eletrificação de forma eficiente. Salvo engano, e aí obviamente não estou aqui com as estatísticas mais recentes, mas nos países escandinavos, você tem hoje, né, agora nos últimos 2 meses, mais de 50% dos carros vendidos já são carros elétricos.
Mas por que isso? Porque o governo, e aí volta de novo o nosso componente do ecossistema e é papel do governo, né, tem promovido uma política de, obviamente, dotar o seu país de condições para que os veículos elétricos possam ser abastecidos. Aí eu vou trazer um pouco disso para o Brasil. E aí tem uma coisa que, né, eu tive acesso recentemente e fiquei encantado. Nosso país é um país eminentemente rodoviário, né, e eu estou muito próximo da NTT. A NTT está fazendo um trabalho espetacular, né, no ciclo ISG. Sim. Ali hoje tem uma turma que está à frente de gestão, e ali eles estão saindo de uma agência de fiscalização e de regulação para uma agência de fomento. E a pauta que hoje a gente muito discute é a questão dessa mudança da matriz, né, enfim, da descarbonização do nosso modal rodoviário, e obviamente em comparação com o ferroviário, que é muito mais limpo. Mas quando a gente fala do modal rodoviário, a gente fala de caminhões, existe um fabricante, enfim, aí de caminhões que mudou, né, e hoje já tem 2 equipamentos que são fabricados no Brasil, dois veículos, 2 tipos de caminhão, que são caminhões 100% elétricos. Mas quando você entende como é que eles fizeram essa introdução desses equipamentos, seria muito fácil fazer ou uma importação, ou mesmo desenvolver no Brasil, mas só que antes de colocar o produto no mercado, eles tiveram que mudar as mais de 150 concessionárias espalhadas pelo norte ao sul do Brasil para poder estar apto a trabalhar um veículo elétrico. Por quê? O João, caminhoneiro, que compra um caminhão elétrico, na hora que eu levo meu caminhão para minha casa, como é que eu faço para abastecer esse caminhão? Na hora que eu tiver uma manutenção do meu caminhão elétrico, quem é que faz a manutenção? Então, eles, antes de colocarem um produto a mercado, eles pensaram em toda a infraestrutura necessária para poder Que bacana. colocar aquilo. Então, assim, quando a gente conecta isso com a Europa, com o tema que você trouxe, para mim a analogia é exatamente a mesma. Se a gente não pensar na infraestrutura necessária para poder colocar uma mudança, né, do combustão para uma eletrificação, e da onde vem, respondendo a sua pergunta, vai vir basicamente, né, hoje de energia solar e de energia eólica. Mas aí volta a necessidade de a gente ter outras fontes de energia renovável para alimentar isso em tempo real. Você imagina a quantidade Exato. de carros, de ônibus, de caminhões circulando, seja no continente europeu, seja no Brasil, aptos a terem com a sua velocidade de abastecimento. Então, é uma mudança muito forte, né, de paradigma É. histórico. Fica aí o desafio, né? Fica aí o desafio, exatamente isso que você está comentando. Fica aí o desafio, e é muito parecido com o desafio de que conversamos no início da nossa conversa, na verdade, do efeito multiplicador da indústria de abastecimento de matéria-prima para a indústria de finalização. Na verdade, o que a gente vem conversando é circular. Essa é a grande verdade, né? Está baseada no circular e está baseado no equilíbrio, né? Em seus pilares. João, está terminando a nossa conversa, mas antes de terminar esse papo gostoso, que eu espero que se repita inúmeras vezes, as portas estão sempre abertas aqui para você no Sem Maquiagem. É maravilhoso poder receber uma pessoa com tanta experiência, com tanto conhecimento e generosidade em compartilhar isso com o nosso público, tá? Queria que você deixasse 2 mensagens bem específicas, né? Uma para o empresariado, que aqui nos assiste, e outra para o público em geral. A primeira para o empresariado, qual é a tua mensagem? E para o público em geral, como tirar proveito ou como conseguir fazer o melhor num ambiente com tantas mudanças que é o ambiente que a gente está vivendo hoje. Que estamos tendo, na verdade, o privilégio de viver hoje. Porque é um privilégio viver num ambiente com tantas mudanças. É um privilégio. Deixa a tua mensagem, João, aqui para o Sem Maquiagem. Rafael, a minha mensagem ela é única, mas ela se desdobra, então, para o empresariado e para as pessoas. E a mensagem é muito clara. Sustentabilidade, sinal de igual a oportunidade. Então, para as empresas, investir, olhar e tratar a sustentabilidade é uma oportunidade incrível para que ela possa se comunicar diferente com seus stakeholders, para que ela possa inovar seus processos, para que ela possa trazer tecnologia e inovação, para que ela possa olhar para os seus colaboradores, para que ela possa crescer, se manter no jogo, ter acesso ao capital mais barato e, obviamente, continuar fazendo os seus negócios, mas gerando impacto positivo. Então, é uma oportunidade gigantesca que as empresas têm para realmente olhar para os seus negócios, mas olhar de uma forma diferente e longevo, né? E aí a gente volta para a questão da perenidade. Então, sustentabilidade, sinal de igual, oportunidade. A hora que você pega essa provocação e traz isso para as pessoas, é a mesma coisa. A única coisa que muda é justamente como é que nós, seres humanos, né? E antes de ter um CNPJ, em qualquer entidade, empresa, nós somos pessoas. Então, existe para nós uma oportunidade também de a gente reaprender.
A gente vem, nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, historicamente com um determinado comportamento. E agora a gente tem uma oportunidade de mudar e de gerar impacto positivo. Então, adicionando o que a gente conversou ao longo de todo o programa, a importância do governo, das empresas, existe a importância de todos nós. Nós não vamos conseguir mudar sem o João, sem a Ana, sem o Rafael, sem os nossos filhos, sem os nossos pais, ou seja, porque no final do dia somos todos seres humanos. A gente faz negócios para pessoas, a gente faz negócios entre pessoas. Nossos hábitos de consumo, eles são necessariamente importantes nessa mudança que a gente está buscando. Então, acho que eu sou um positivista, um otimista por natureza. Eu acho que as empresas têm uma oportunidade gigantesca de mudar. Nós temos uma oportunidade gigantesca de mudar, e eu acho que o trabalho, de novo, né, que o Sem Maquiagem faz aqui, nessa lente positiva também, de tratar o assunto como ele é. Né? Então, assim, não tem sol na peneira, não tem maquiagem nessa história, mas, ao mesmo tempo, é um recado muito positivo. Então, Rafael e Ana, eu queria fechar aqui a nossa, minha participação, humilde participação. Ficou aqui, assim, a gente podia conversar mais 3 horas, porque esse assunto é tão rico, tão interessante, mas, ao mesmo tempo, ele tem que tocar o coração das pessoas. A gente tem que aqui, cada um que assistir esse programa, lembrar que a gente pode fazer a diferença todos os dias, se a gente só mudar um pouquinho a forma como a gente olha o nosso entorno. Perfeito. Prazer imenso estar com você aqui, João. Rafael, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada. E deixa aqui, Obrigado Rafael, a para vocês, você fazer Ana. a nossa finalização. Obrigado, Paula. pessoal. Obrigado por essa parceria que a gente tem no Sem Maquiagem. João Amaral, muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade novamente. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco no Sem Maquiagem, um programa feito para vocês de forma empática, sem entrelinhas, direto ao ponto, sem maquiagem. Até a próxima!